Há um dia que dividiu sua vida em duas partes, um antes e um depois. Desde esse dia, algo dentro de você se apagou. O mundo continuou se movendo, as pessoas seguiram com suas coisas, mas você ficou ali, preso naquele momento, como se o tempo tivesse congelado apenas para você. E o pior não é que você tenha parado. O pior é que uma parte de você acredita que já não há razão para continuar caminhando, que a dor que você sentiu foi tão grande que sua história terminou ali, que o melhor já passou e o que vem agora é apenas suportar. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus se aproximou de uma menina que todos já consideravam morta. Sua família chorava. Os vizinhos já a tinham enterrado em suas mentes. Ninguém acreditava que havia algo mais. Mas Jesus a tomou pela mão e disse: "A ti te digo, levanta-te." E ela se levantou. Todos achavam que a história dela tinha acabado, mas Jesus não. Todos fecharam sua história, mas Jesus a abriu novamente com uma única ordem. Hoje, essas mesmas palavras são para você. Deus está tomando sua mão neste momento e diz: levanta-te. Sua história não terminou. O que todos deram por morto em sua vida, eu vou despertar. Nesta mensagem, você vai entender por que ficou paralisado, o que fazer com a culpa de seguir em frente e como dar o primeiro passo mesmo quando não tiver forças. Fique até o final, porque o que Deus preparou aqui pode ser o ponto de virada que você precisava. Se esta mensagem chegou até você hoje, escreva nos comentários: hoje eu me levanto. Minha história não terminou. Essa declaração é o seu primeiro passo de fé. Faça isso agora, antes de continuar ouvindo. Comecemos. Número 1. O dia em que sua vida parou. Mas o mundo continuou. Há um dia que mudou tudo. Talvez você não lembre a data exata, mas o seu corpo lembra, o seu coração lembra. Desde esse dia, algo dentro de você deixou de funcionar como antes. E tá tudo bem reconhecer isso. Você não precisa fingir que tá forte quando por dentro sente que ficou sem ar. A sua dor não faz de você fraco. A sua dor fala do quanto você amou, do quão profundo foi o golpe, do quão real foi o que você viveu. E se hoje é difícil avançar, não é porque você seja preguiçoso, é porque tem estado tentando sobreviver com a alma ferida. Quando o relógio da alma parou, é assim que se sente. Há pessoas que vivem anos inteiros dentro de um único dia. O dia da perda, o dia da traição, o dia do diagnóstico, o dia daquela notícia que partiu você em dois. A partir daí, o presente continua caminhando, mas por dentro você fica vivendo em uma linha do tempo paralela. Não é algo estranho, não é drama, não é falta de fé. Muitas vezes é um mecanismo de proteção. O seu interior congela para não desmoronar completamente, como se o seu coração dissesse: se eu me mover, eu me quebro. Então, você aprende a existir, a funcionar, a cumprir, a sorrir por fora. Mas por dentro, continua sentado no mesmo lugar onde tudo se quebrou. Imagine um relógio antigo pendurado na parede. Um relógio que parou exatamente na hora de um terremoto. A casa foi reparada, as paredes foram pintadas novamente, o barulho da vida voltou, as pessoas continuaram caminhando, mas aquele relógio continua marcando a hora do desastre. Assim pode ficar o coração. Ele ficou parado no impacto, e mesmo que o mundo diga, supere isso, você sabe que não é tão simples. Porque não se trata apenas de lembrar, trata-se de que a sua alma precisa voltar a se sentir segura para se mover. E hoje eu quero dizer algo a você com ternura, mas também com verdade. O fato de o seu relógio ter parado não significa que o tempo de Deus tenha pausado. Ele continuou trabalhando em silêncio enquanto você dormia na dor. Aqui está o paradoxo que dói. Você está vivo, mas não está vivendo. Você respira, mas não avança.
Você tem futuro, mas vive no passado. E no meio dessa contradição aparece uma culpa silenciosa. Você se culpa por não estar melhor. Você se culpa por não reagir como os outros esperam. Até se culpa por ter dias bons. E às vezes até tem medo de se curar, porque sente que avançar seria esquecer, como se a alegria fosse uma traição ao que você perdeu. Mas escute isto com calma. Sobreviver não é o mesmo que viver. E Deus não preservou você apenas para respirar. Ele preservou você porque ainda há propósito no seu nome. Há uma frase que pode sustentar você quando tudo por dentro treme. Mas eu em ti confio, ó Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus tempos. Isso está em Salmo 31, 14 ao 15. Nas tuas mãos estão os meus tempos. Não nas mãos do que me aconteceu. Não nas mãos do que perdi. Não nas mãos dos que me feriram. Nas tuas mãos, Deus. E quando a Bíblia diz isso, não é uma poesia bonita, é uma corda para tirar o coração do poço. Porque se os seus tempos estão nas mãos dele, então a sua história não terminou no capítulo onde você ficou congelado. E também há essa verdade que coloca ordem no caos. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3, 1. Há tempo para chorar? Sim. Há tempo para processar? Sim. Há tempo para reconstruir? Sim. Mas também há tempo para se levantar. Não porque já não doa, mas porque a dor não pode ser a sua casa permanente. A vida continua e você precisa continuar com ela, não porque o mundo seja cruel, mas porque Deus ainda está escrevendo com você. Faça algo hoje, mesmo que seja pequeno. Diga em voz alta, com honestidade: Senhor, meu relógio parou aqui. Nomeio isso sem medo. Eu parei nesta perda. Eu parei nesta ferida. Eu parei neste trauma. E depois solte este pedido simples. Mas hoje eu te peço que o coloques para funcionar outra vez. Você não está prometendo estar bem amanhã. Apenas está abrindo uma pequena fresta para que a luz entre. Está tomando a decisão de parar de viver como se a sua vida tivesse terminado naquela data. Hoje, Deus sussurra para você com uma ternura que não oprime. Meu filho, minha filha, eu vi o dia em que tudo se quebrou. Eu estava ali quando você sentiu que o mundo acabava. E eu guardei você. Eu preservei você. Não para que sobrevives na dor, mas para que vivesse no meu propósito. O seu relógio não parou para sempre. Eu tenho a chave para fazê-lo funcionar novamente. O seu relógio pausou, mas o de Deus nunca parou. E se isso é verdade, então ainda há páginas em branco esperando por você. Mas há algo mais perigoso do que ficar congelado no tempo, e é o que acontece com a sua identidade quando a dor dura tempo demais. Porque quando o sofrimento permanece, ele começa a mudar o seu nome. No Número 2, a armadilha de acreditar que sua dor é toda a sua identidade. Há algo que acontece com o coração quando a dor permanece por tempo demais. No início parece uma ferida, depois se torna rotina e um dia você percebe que já não está dizendo "estou sofrendo", mas "eu sou aquele que sofreu". Como se a dor tivesse deixado de ser uma experiência e tivesse se tornado o seu sobrenome. Você se apresenta diante da vida a partir da perda, a partir do golpe, a partir do que o quebrou. E sem perceber, sua história começa a girar em círculos, porque quando a sua identidade se mistura com o sofrimento, qualquer passo para frente parece uma traição. Traição ao que aconteceu, traição ao que você perdeu, traição ao seu próprio luto. E então você fica parado, com o mundo avançando, com as estações mudando, com a vida seguindo, mas você congelado no capítulo mais escuro. E o mais cruel de tudo é este paradoxo. Você se apega ao que o destrói porque é familiar. Dói sim, mas você conhece. Você já aprendeu a respirar dentro desse quarto escuro. Já memorizou cada canto da sua tristeza.
E quando alguém fala de cura, quando você ouve um convite de Deus para se levantar, a primeira coisa que aparece não é alegria, é medo. Porque a liberdade é desconhecida e o coração humano, quando está ferido, às vezes prefere a prisão conhecida porta aberta para um lugar que não sabe como habitar. Por isso, há pessoas que se acostumam com a identidade da dor. Eu sou assim, eu já não posso, eu já não confio. A mim só me resta sofrer. Não porque querem sofrer, mas porque já não sabem quem seriam sem essa história sobre os ombros. Mas hoje, Deus segura você pelos ombros com amor e com firmeza e diz: a sua identidade não foi definida pelo que o quebrou, mas por quem o criou. Antes da sua ferida, Deus já tinha visto você. Antes da sua perda, Deus já tinha colocado propósito em você. Antes do seu trauma, já existia uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra não mudou porque as suas circunstâncias mudaram. Isaías 43:1 diz com uma clareza que corta a névoa: agora, assim diz o Senhor Criador teu. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Pare um momento nisso. Chamei-te pelo nome, não depois, não quando você se consertasse, não quando parasse de chorar. Chamei-te pelo nome. Ponto. O que aconteceu com você não tem autoridade para rebatizar você. Só Deus tem essa autoridade. E Deus chama você de seu. Talvez hoje seja difícil acreditar nisso porque você sente que a dor o definiu. Mas escute isto. Uma coisa é carregar uma cicatriz e outra coisa é transformá-la em identidade. Uma cicatriz é evidência de uma ferida que sarou. Mas quando a cicatriz vira tatuagem, você a decora, a exibe, a repete, a faz parte da sua apresentação, já não é memória de cura, é um altar ao sofrimento. E há pessoas que, sem perceber, constroem um altar assim. Cada conversa volta ao mesmo tema, cada pensamento volta ao mesmo golpe, cada dia é uma repetição do mesmo capítulo. E Deus não está pedindo que você finja que nada aconteceu. Deus está pedindo que você não fique morando ali. Soltar a identidade do sofrimento não é negar o que aconteceu, é se recusar a permitir que isso seja a única coisa que define você. 2 de Coríntios 4:8-9 diz que estamos atribulados em tudo, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Percebe? A Bíblia não nega a pressão. A Bíblia não nega o golpe, mas também não permite que o golpe seja a sua sentença. Você pode estar abatido e ainda assim não estar destruído. Pode estar ferido e ainda assim continuar sendo chamado. Pode estar em aperto e ainda assim ter futuro. A sua dor pode ser real, mas não é total. O seu sofrimento pode ser profundo, mas não é a sua definição final. Então hoje, faça algo simples, mas poderoso. Escreva em um papel quem Deus diz que você é. Escreva: amado, redimido, dele, com propósito, restaurável, chamado, novo. Coloque isso onde você veja todas as manhãs, porque a sua mente precisa de reeducação espiritual. Não se apresente ao mundo a partir da sua ferida. Apresente-se a partir da sua identidade em Deus, porque a vida continua e você precisa continuar com ela. E você não vai conseguir caminhar em direção ao futuro se continuar carregando um nome que Deus nunca lhe deu. Hoje Deus diz a você em um sussurro que parece um abraço: eu sei que a dor tentou mudar o seu nome. Eu sei que você se apresentou como o ferido, como a que perdeu, como o que já não pode. Mas hoje eu lembro você de quem realmente é. Você é meu. Eu formei você. Eu dei o seu nome e nenhuma tempestade pode apagar o nome que eu escrevi sobre você. Deus chamou você pelo nome antes que a dor tentasse defini-lo. E eu sei que justamente aqui aparece uma pergunta que paralisa muitas pessoas quando estão prestes
a soltar o sofrimento. E se seguir em frente significar esquecer o que eu perdi? Essa pergunta tem uma resposta que você precisa ouvir. Porque avançar não é esquecer. Avançar é honrar o que foi vivido sem ficar enterrado junto com isso. Número 3. Porque se seu em frente não significa esquecer. Há um medo que quase ninguém diz em voz alta, mas que pesa como uma pedra de chumbo sobre o peito. É aquele pensamento que aparece quando finalmente você tenta respirar um pouco melhor. Se eu seguir em frente, é como se o que eu perdi não tivesse importado. E então a culpa segura você pelo pescoço, como se sorrir fosse uma falta de respeito, como se rir fosse traição, como se chorar menos significasse amar menos. E esse medo mantém você preso à dor, não porque queira sofrer, mas porque soltar parece abandonar alguém, como deixar para trás uma parte da sua própria história. E o mais forte é que mesmo assim, Deus caminha ao seu lado, mesmo que você não perceba, mesmo que os seus olhos estejam nublados pela culpa. Isso me lembra daqueles discípulos que iam a caminho de Emaús, com o coração quebrado, com a esperança apagada, falando da dor como se fosse o fim. E Jesus estava ali, caminhando com eles, mas eles não o reconheciam. Não porque Jesus estivesse indo embora, mas porque o peso dentro deles não os deixava ver. Assim acontece com você. Às vezes você diz, Deus não está, mas o que na verdade acontece é que a dor e a culpa fazem um véu. E mesmo assim, Ele não se afasta, Ele não julga você por demorar. Ele acompanha a sua resistência em avançar, esperando o momento em que você esteja pronto para abrir os olhos. Porque há algo que você precisa entender com suavidade, mas também com clareza. A memória e o movimento não são inimigos. Você pode lembrar com amor e caminhar com esperança ao mesmo tempo. O coração humano tem um espaço misterioso, um espaço amplo, onde cabem duas coisas ao mesmo tempo: honrar o que foi e abraçar o que vem. Deus não pede que você apague o passado. Deus pede que você não fique enterrado nele. Ele não pede que você negue o que doeu, pede que você não transforme essa dor em túmulo. Porque a vida continua e você precisa continuar com ela, não para esquecer, mas para obedecer ao chamado de Deus que ainda está vivo sobre você. Mas a Bíblia diz que devemos esquecer, você pode dizer. E aqui é onde precisamos ouvir a Escritura com um coração saudável. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. Isso está em Isaías 43, 18 ao 19. Deus não está ordenando amnésia. Deus está ordenando direção. Ele não está dizendo, negue a sua história. Ele está dizendo, não viva olhando para trás como se o que ficou para trás fosse o único horizonte. Porque quando Deus está fazendo algo novo, o perigo é ficar olhando os escombros e perder a semente. E Paulo diz isso com uma força que não condena, mas desperta. Irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me certamente das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso está em Filipenses 3, 13 ao 14. Esquecer nesse sentido não é apagar, é soltar o controle que o passado tem sobre os seus passos. É parar de caminhar com o pescoço virado para trás. É permitir que o seu olhar volte a apontar para frente. Não porque o que ficou para trás não importou, mas porque o que está à frente também importa. E Deus não está apenas no seu ontem, Ele também está no seu amanhã. Deixe-me colocar isso com uma imagem que se sente. Pense em um barco e sua âncora. A âncora foi necessária na tempestade. Sem ela, as ondas teriam arrastado você para o mar aberto e você teria se perdido. A sua dor foi essa âncora legítima. Ela fez você parar para não se destruir. Ela obrigou você a parar quando a sua alma não aguentava mais.
mas a tempestade já passou, ou pelo menos já não é a mesma. E o barco foi feito para navegar, não para enferrujar no porto. Se você nunca levantar a âncora, o barco apodrece no cais. E você, como esse barco, foi criado para percorrer águas abertas. O seu chamado não termina onde você lançou a âncora. A sua história não parou onde você chorou. Deus fez você para avançar, até mesmo com cicatrizes. E aqui está a permissão sagrada para continuar vivendo. Avançar não é trair. Avançar pode ser honrar. Porque muitas vezes você honra mais aquilo que perdeu vivendo do que se enterrando junto com isso. Se foi uma pessoa que você amou, você realmente acredita que a maior homenagem seria ficar apagado para sempre? Se foi um sonho que se quebrou, você realmente acredita que Deus quer que a sua vida se transforme em luto eterno? Há dores que merecem lágrimas, sim. Mas nenhuma dor merece roubar o futuro que Deus ainda quer dar a você. Faça algo hoje, algo pequeno, mas real. Pense em uma coisa que você deixou de fazer desde que a dor o parou. Talvez você tenha deixado de caminhar, deixado de visitar alguém, deixado de cantar, deixado de rir sem culpa. Hoje você não precisa voltar a tudo, apenas volte a uma pequena versão. Um passo, uma ligação, uma caminhada de 5 minutos. Abrir a Bíblia novamente, mesmo que não sinta nada, porque a sua alma precisa de provas vivas de que você ainda pode se mover. Hoje Deus diz a você: eu não estou pedindo que você esqueça. Estou pedindo que confie. O que você perdeu não foi em vão. Eu guardei isso no meu coração. Mas o que vem pela frente exige que você caminhe e eu preciso que você mova esses pés. Levantar a âncora não é trair o porto, é obedecer ao vento que eu enviei para levar você a um lugar melhor. E se você já tem permissão para avançar, então precisa entender algo fundamental. Deus não guardou você com vida para que apenas sobrevivesse. Há uma diferença imensa entre estar vivo e viver. E é essa diferença que vamos olhar agora. No Número 4, Deus não salvou você para que apenas sobrevivesse pela metade. Há uma verdade que pode sacudir você por dentro, se permitir que ela entre de verdade. A sua sobrevivência tem nome e sobrenome, e se chama propósito. Porque se Deus quisesse apenas que você existisse, bastaria manter você respirando. Mas Ele fez muito mais do que isso. Ele sustentou você em noites em que você já não tinha forças nem para pedir ajuda. Ele guardou você em momentos em que tudo parecia querer arrancar sua fé, sua paz, sua esperança, até mesmo a vontade de viver. E se hoje você ainda está aqui, não é por acaso, não é porque simplesmente aguentou. É porque houve uma mão invisível que sustentou você quando você já estava se soltando. Jesus disse isso de uma forma que não deixa espaço para uma vida pela metade. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso está em João 10. 10 vida em abundância não significa uma vida sem problemas. Não significa que você nunca vai chorar, nem que tudo vai ser confortável. Significa uma vida com sentido, com direção, com a presença de Deus, com propósito ativo. Uma vida que não se reduz a sobreviver, a apenas passar o dia, a cumprir tudo por inércia. Jesus não veio resgatar você para deixá-lo vivendo como uma sombra de si mesmo. Ele veio devolver o seu pulso espiritual, o brilho interior, a capacidade de caminhar novamente com missão. Se Deus sustentou você na pior noite, se protegeu você quando estava mais vulnerável, se lutou batalhas que você nem sequer viu, não foi para que você ficasse sentado olhando para uma parede, com o coração apagado e a alma em pausa. Ele fez isso porque há algo que somente você pode fazer. Há um lugar no plano dele que ninguém mais pode ocupar. Há uma missão com o seu nome. Há pessoas que você vai tocar de uma forma que ninguém mais pode. Há uma obra que Deus preparou para você.
E isso significa que a sua história não terminou onde você pensou que terminou. E isso não é motivação vazia, é Bíblia, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2:10. Feitura dele, projetado, formado, pensado com intenção. E veja a frase: preparou de antemão, antes das suas quedas, antes das suas perdas, antes da trauma, antes da ferida que parou você. Deus já havia preparado caminhos para você. E mesmo que você tenha ficado congelado no capítulo da dor, esses caminhos continuam ali. Eles não foram apagados. Estão esperando a sua obediência, não a sua perfeição. Eu sei que isso pode parecer difícil de acreditar quando você passou meses ou anos se sentindo vazio. Quando você se levanta todas as manhãs com a mesma pergunta: para quê? Quando a vida parece mais um dever a cumprir do que um presente para desfrutar. É normal sentir isso depois de tanta dor. O trauma pode apagar a imaginação, pode drenar o entusiasmo, pode secar o desejo. E às vezes nem é tristeza, é uma espécie de anestesia. Você se torna funcional, mas por dentro está ausente. Mas escute isto com ternura. O fato de você não sentir não significa que não seja verdade. O que você sente não tem a última palavra. Deus tem. A sobrevivência sem propósito se transforma em existência prolongada. Respirar, comer, dormir, repetir. Mas a existência com propósito, mesmo quando dói, se transforma em vida abundante. Não abundante em conforto, mas em sentido. Porque há dores que, quando se unem ao propósito de Deus, deixam de ser apenas sofrimento e se tornam testemunho. Deixam de ser apenas perda e se tornam plataforma. Deixam de ser apenas cicatriz e se tornam sinal de que Deus não terminou com você. Pense em uma lâmpada poderosa, dessas que podem iluminar uma sala inteira, mas guardada em um depósito escuro. A lâmpada funciona, tem energia, emite luz, mas ninguém a vê porque está escondida. E o tempo passa, e o depósito se enche de poeira, e a lâmpada continua acesa, mas presa. Assim acontece com muitas pessoas. Continuam vivas, continuam respirando, mas se esconderam no depósito da dor. Se refugiaram no canto do já não espero mais nada. E hoje Deus diz a você: saia do depósito. Não porque Ele não entenda você, mas porque há quartos escuros que precisam da sua luz. Sua casa, seus filhos, sua família, seu futuro, seu propósito, até mesmo alguém que você ainda nem conhece, mas que será tocado pela sua história quando você se levantar. Faça isso hoje como um ato de humildade e coragem. Pergunte a Deus em oração: Senhor, para que me guardaste? E depois fique um momento em silêncio. Não tenha pressa. Às vezes a resposta não chega como uma frase audível, mas como uma direção suave, como uma lembrança que se acende, como um desejo puro que volta a respirar dentro de você. Escreva o que vier ao seu coração, mesmo que pareça pequeno, porque muitas vezes o propósito não se revela como um mapa completo, mas como o próximo passo. E tome uma decisão que mude a sua postura interior, viver cada dia como alguém que foi preservado com propósito, não como um acidente que continua respirando. Porque isto é real. Deus não guardou você apenas para sobreviver. Ele guardou você porque precisa de você vivo. E quando digo precisa, não falo de um Deus fraco. Falo de um Deus que decide incluir você, usar você, chamar você, confiar coisas a você. Se você respira, é porque há uma missão. Se você está aqui, é porque há algo que somente você pode fazer. Não procure o seu propósito no passado. Procure-o nele e sim, talvez agora mesmo, algo se levante dentro de você e diga: eu entendo que há propósito, mas tenho medo.
Tenho medo de tentar de novo e dar errado outra vez. Esse medo tem nome, e é exatamente isso que vamos enfrentar agora. Número 5, o medo de tentar de novo depois de fracassar. O medo de tentar novamente é estranho, porque se disfarça de prudência. Ele sussurra: não é que você seja covarde, é que está sendo inteligente. Mas no fundo não é sabedoria, é uma ferida falando. E o paradoxo é cruel. Por medo de perder outra vez, você decide não arriscar nada, e assim garante que nada mude. O medo do fracasso repetido se torna o fracasso mais seguro, porque deixa você parado, congelado, observando a vida seguir enquanto você quebrou. E eu entendo isso. De verdade eu entendo. Porque não estamos falando de um medo pequeno, mas de um que tem história, raízes, cicatrizes que são evidência. Não é medo do vazio, é medo do conhecido. Você já se queimou, já foi traído, já se iludiu e ficou com as mãos vazias, já tentou com todo o coração e recebeu de volta apenas pedaços. Então a sua alma aprende uma defesa. Se eu não tentar, não vai doer. Mas essa defesa, embora pareça proteção, acaba sendo uma prisão. Ela protege você da dor futura, ao preço de cancelar o seu futuro. E aí, no meio desse nó no peito, aparece uma voz que não é a do medo, é a voz de Deus. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Escute a direção dessa promessa. Deus vai adiante, não atrás, empurrando você como se não se importasse com a sua fragilidade. Ele vai adiante, como quem entra primeiro no lugar escuro, acende a luz e depois segura a sua mão. Vai adiante como quem já viu a curva, já viu o obstáculo, já viu aquilo que a sua mente imagina como desastre. E mesmo assim diz: caminhe, eu estou aqui. Porque muitas vezes, a última vez que você tentou sozinho. Mesmo amando a Deus, na prática você caminhava com suas próprias forças, com seus cálculos, com seu controle, com a necessidade de que nada desse errado. E quando algo deu errado, o golpe foi duplo, doeu o fracasso e doeu a vergonha. Mas desta vez pode ser diferente, porque não se trata de você ser mais forte. Trata-se de você não caminhar sozinho. O Deus que conhece o final está dizendo que o futuro não é governado pelos seus traumas, mas pela presença dele. Por isso, o Salmo 56, 3 e 4 soa tão humano. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus tenho confiado. Não temerei. Que me pode fazer o homem? Veja que honestidade no dia em que eu temer. Não diz, se algum dia eu temer, como se fosse um crente invencível. Diz, quando eu temer. Ou seja, o medo chega, mas não manda. O medo aparece, mas você decide a quem obedecer. E essa decisão repetida é o que começa a devolver a sua vida. Pense na imagem de uma criança que se queima no fogão. Um dia ela toca no ferro quente e aprende. Mas se por causa dessa experiência decide nunca mais entrar na cozinha, condena-se a não se alimentar. A sua dor ensinou cautela, não paralisia. Deus não está pedindo que você toque o fogo da mesma maneira novamente. Ele não pede ingenuidade. Ele pede obediência com sabedoria. Ele pede que você entre na cozinha com alguém ao seu lado. E não com qualquer pessoa. Com o Senhor que vai adiante, que cuida, que guia, que sustenta. Porque há algo que você precisa ouvir com clareza. A cozinha que o queimou não é a cozinha que vai matá-lo. O que aconteceu com você não tem direito de ditar o seu destino. Sim, você falhou. Sim, você perdeu. Sim, doeu. Mas você ainda respira e, enquanto tiver fôlego, há páginas em branco esperando para serem escritas. A vida não parou quando você parou, mas a graça também não parou. Deus não escreve finais nos capítulos de dor.
Ele escreve processos e os processos continuam. Hoje faça algo simples, algo real. Identifique apenas uma coisa que você deixou de tentar por medo. Uma conversa, um projeto, um hábito, uma reconciliação, um passo em direção à sua saúde, uma porta que você fechou por vergonha. Escreva isso e ore com poucas palavras, sem teatro. Deus, se tu vais adiante, eu me atrevo a dar um passo. Não prometa 10 passos. Não prometa perfeição. Prometa direção e decida viver com prudência sábia, não com paralisia covarde. E escute como se Deus estivesse dizendo a você: eu sei que você tem medo. Eu sei que da última vez doeu tanto que você jurou nunca mais tentar. Mas da última vez, você não tinha o que hoje tem. Hoje, você tem a mim caminhando diante de você. Eu não prometo que não haverá vento, mas prometo que você não cairá sozinho. Porque quem não arrisca nada por medo de perder, já perdeu demais. Perdeu o movimento, perdeu a esperança, perdeu a possibilidade de um novo capítulo. E talvez agora mesmo seu coração diga: tudo bem, eu quero tentar, mas não tenho forças, estou exausto. Fique tranquilo. A força que você precisa nem sempre chega antes do passo. Muitas vezes ela chega no passo. E é isso que vamos acender dentro de você a seguir. No Número 6, levante-se, mesmo que não santa, forças. Quero que você saiba algo antes de ouvir o que vem a seguir. Não vou pedir que você seja forte. Não vou pedir que faça algo heróico. Não vou dar uma palestra motivacional daquelas que soam bonitas, mas são esquecidas quando a tela se fecha. Vou dizer a verdade, uma verdade que liberta. Você não precisa se sentir forte para se levantar. Você não precisa ter vontade para dar o primeiro passo. Você não precisa estar bem para se mover, porque às vezes tudo o que você tem é um suspiro. E mesmo assim, Deus pode começar com isso. A vida ensinou a você uma lógica. Primeiro recupere-se e depois avance. O mundo diz: prepare-se e depois mova-se. Mas Deus diz algo completamente diferente. Mova-se e eu prepararei você no caminho. A força que você tenta sentir antes de agir, muitas vezes só aparece depois que você age sem senti-la. É como se o seu interior estivesse esperando um sinal externo para despertar. E esse sinal nem sempre é emoção. Às vezes é obediência. Um pequeno passo. Levantar-se mesmo que seja devagar. Uma decisão silenciosa de não permanecer no chão mais um dia. Por isso Paulo disse algo que parece impossível até você viver isso. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso está em 2 de Coríntios 12:10. Ele disse isso a partir da experiência de alguém que conheceu limites reais, cansaço real, ataques reais. Quando sou fraco, então sou forte. Como? Porque é aí que se revela que a força mais confiável não é a que você produz, mas a que Deus empresta. A fraqueza não é o fim do caminho. Muitas vezes é exatamente o lugar onde Deus decide se manifestar com mais clareza. Escute esta imagem com os olhos do coração. Um motor a diesel em uma madrugada gelada não liga suavemente. Você gira a chave e a primeira coisa que ouve é um gemido rouco, um rugido áspero, como se o motor estivesse sofrendo. Ele treme, vibra, tosse, parece que vai desistir. E se alguém o escutasse sem entender, diria: isso está morto, isso não serve. Mas quem entende sabe que não está morto, está frio. E se você insistir em ligá-lo, mesmo que no começo o som seja feio, em alguns minutos o metal aquece, o óleo começa a circular e o motor que parecia apagado começa a rugir com força. Você é esse motor. Não espere começar perfeito. Comece tremendo. Comece fazendo barulho. Comece com lágrimas, se for necessário. Deus cuidará de aquecer você no caminho. Os grandes avanços bíblicos quase nunca nasceram de pessoas que se sentiam prontas. Nasceram de pessoas que obedeceram enquanto se sentiam pequenas.
Gideão tremia com 300 homens diante de um exército enorme. A viúva de Sarepta estava preparando sua última refeição, resignada a morrer. E mesmo assim, obedeceu a uma instrução que parecia absurda. Pedro estava em um barco no meio de uma tempestade, e nem o mar oferecia estabilidade. Nenhum deles estava forte, nenhum estava no seu melhor momento. Mas todos disseram um sim tremendo. E Deus fez o resto. Assim o céu trabalha. Não espera que as suas emoções se alinhem, espera que o seu coração se renda. E quando você sentir que está nas trevas, lembre-se disto: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso está em Miqueias 7:8. Não diz, se eu cair, talvez eu me levante. Diz, eu me levantarei. É uma declaração de identidade, não de emoção. Porque o inimigo quer que o seu cansaço seja a sua sentença. Quer que o seu esgotamento seja a sua desculpa final. Mas Deus diz que, mesmo nas trevas, Ele é luz. E a luz não negocia com a escuridão. A luz simplesmente se acende. E quando Deus se acende na sua vida, ainda que seja uma faísca, você já não está perdido. Faça algo hoje. Levante-se de onde está, literalmente. Fique de pé. Se puder, dê um passo. Não para provar força, mas para ativar a fé. Faça uma pequena coisa que você vem adiando. Uma mensagem, um banho, abrir a janela, arrumar um canto, ler um salmo, colocar a mão no peito e respirar com calma, porque o espírito de resignação se quebra com movimento, e a menor obediência pode se tornar uma porta para uma força que você nem sabia que existia. Hoje Deus diz a você: eu não pedi que você fosse forte, pedi que fosse obediente. A força que você precisa não está nos seus músculos nem no seu ânimo, está no meu espírito. E o meu espírito se ativa quando você dá o passo, não quando apenas planeja. Levante-se com o que você tem, com um suspiro, com uma lágrima, com um sim, Senhor, tremendo. Isso me basta. Eu farei o resto. Não espere sentir força para agir. Haja, e a força encontrará você. Esse é o começo que muda tudo. E enquanto você se levanta, talvez olhe ao redor e doa ver que outros já avançaram, que amigos prosperaram, que pessoas que estavam pior, agora estão melhor. E isso desperta algo dentro de você que também precisa ser curado, porque não existe apenas cansaço. Às vezes existe comparação, vergonha, sensação de atraso. E precisamos falar disso, porque Deus não quer que você se levante olhando para os lados. Ele quer que você se levante olhando para Ele. No Emero 7, as pessoas que avançaram sem você. Você olha as redes sociais e vê fotos que parecem gritar que o mundo não parou por ninguém. Viagens, promoções, casamentos, sorrisos perfeitos, conquistas anunciadas como troféus. E você ali, sentindo que a sua vida ficou congelada no capítulo mais doloroso. Então, aparece aquela voz escura que sabe exatamente onde apertar. Já é tarde. Você ficou para trás, desperdiçou seus anos. E o pior é que nem sempre soa como um ataque. Às vezes soa como uma conclusão lógica. Mas escute com calma. Essa voz não é verdade. É comparação. E a comparação não mostra a realidade. Ela mostra uma versão editada da vida dos outros e uma versão castigada da sua. Eu entendo essa vergonha silenciosa. Entendo essa sensação de chegar tarde à própria história. Porque quando a dor dura muito tempo, ela não apenas tira a sua energia, também rouba a sua perspectiva. Ela convence você de que a sua pausa foi um fracasso, quando muitas vezes foi sobrevivência. Convence você de que o seu processo é atraso, quando na verdade pode ser preparação. E aqui vem o paradoxo que redime. Alguns que avançaram rápido podem estar correndo em círculos,
construindo sobre areia, sustentando uma vida que por dentro está desmoronando. Enquanto isso, a sua demora, embora doa, pode ser a misericórdia de Deus garantindo que você construa sobre a rocha. O que parece atraso, às vezes é Deus salvando você de um futuro frágil. Gálatas 6:4-5 diz: Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Há algo profundamente libertador nisso. Deus não pediu que você carregasse a vida dos outros, nem que medisse o seu valor pelo ritmo de ninguém. Ele pediu que você olhasse para a sua própria obra, para o seu próprio processo, para o seu próprio fardo. Porque existem fardos que ninguém viu. A ansiedade que você engoliu em silêncio, o luto que você escondeu para não preocupar, a luta diária para se levantar quando a única coisa que você queria era desaparecer. E se ninguém aplaudiu, isso o céu viu. A comparação é injusta, porque compara resultados visíveis com batalhas invisíveis. A sua vida não é a mesma corrida que a dos outros. Em uma pista, o corredor da raia exterior parece estar na frente, mas não está vencendo, apenas está percorrendo uma distância diferente. A sua raia tem curvas que outros não tiveram que enfrentar. A sua raia tem subidas que só você conhece. A sua raia tem uma distância que só você precisou percorrer com lágrimas nos olhos e fé no peito. Por isso, comparar-se é como julgar-se por um mapa que não é o seu. Deus não criou você para copiar vidas, criou você para viver a que Ele escreveu com você. E quando você se desespera porque eles já chegaram, Deus lembra você de que Ele não trabalha com o calendário humano. Moisés não começou sua maior missão na juventude. Começou quando muitos já estariam se aposentando. Sara viu a promessa quando humanamente já não havia forças. E até o ladrão na cruz recebeu vida eterna na sua última hora. Isso quebra a mentira do já é tarde. Com Deus o tempo não é um carrasco, é um cenário. Quando Deus decide abrir uma porta, não importa quantas portas se fecharam antes. Quando Deus decide dar a você um novo capítulo, não importa quanto tempo durou o capítulo anterior. Salmo 37:7 diz: Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Há prosperidades que fazem barulho, mas não têm raízes, e há processos que parecem lentos, mas estão cheios de raízes profundas. Hoje, Deus não está pedindo que você olhe para a raia dos outros com amargura. Ele está pedindo que você se aquiete, que descanse o coração, que pare de se inquietar pela aparente vantagem de outros. Porque a ansiedade de se comparar apenas rouba a força que você precisa para se mover. E o que Deus quer é movimento, não tortura mental. Faça algo simples. Afaste-se do que alimenta a comparação. Feche as redes sociais por um dia inteiro e use isso como um jejum do barulho. E nesse silêncio, pergunte a Deus com honestidade: Senhor, qual é a minha raia? Depois, olhe para o seu próprio progresso com misericórdia. Não se compare com o hoje dos outros. Compare-se com o seu ontem. Se hoje dói um pouco menos, isso é avanço. Se hoje você respira com um pouco mais de esperança, isso é avanço. Se hoje você volta a orar depois de muito tempo, isso é avanço. A sua corrida não é contra os outros, é com Deus. E escute este sussurro de graça: meu filho, minha filha, eu nunca comparei você com ninguém. Cada história que eu escrevo é única. O que preparei para você não cabe no molde de outra pessoa. Pare de olhar para as raias dos outros. A sua raia tem paisagens que outros nunca verão. E no final do caminho, o que importará não é quem chegou primeiro, mas quem chegou comigo. Então, levante sem vergonha. Você não chegou tarde, você chegou vivo. E a sua história não terminou. Mas há algo ainda mais perigoso do que a comparação. Algo que trabalha em silêncio e pode se tornar o seu pior inimigo sem que você perceba. É o que acontece com a sua alma quando a dor deixa de doer.
No Emero 8, o perigo de se acostumar à dor. Falo com você como alguém que conhece essa temporada em que a dor se torna rotina. Aquela temporada em que você já não está lutando, não porque a sua vida não importe, mas porque a luta parece mais cansativa do que a própria ferida. É humano, é compreensível. Quando você já chorou tanto, chega um momento em que a alma diz: eu não aguento mais. E então você se adapta, você se acostuma, aprende a viver com menos ilusão, com menos expectativa, com menos fé. Mas escute isto com cuidado. Ser compreensível não significa que seja aceitável. Não para Deus, não para o plano que Ele escreveu com o seu nome. O fato de você ter parado de chorar não significa que tenha sido curado. Às vezes só significa que você se resignou. A resignação tem aparência de paz, mas coração de derrota. Parece calma, mas não é calma. É rendição. E a dor mais perigosa não é a que faz você gritar, mas a que faz você se calar. Porque quando a alma se acostuma a sofrer, ela para de pedir ajuda, para de orar com fome, para de esperar milagres. Já não luta pela vida abundante, apenas tenta passar o dia. E isso, embora pareça maduro, na verdade é uma morte lenta por dentro. Por isso esta sessão tem esse nome, e quero que você a sinta: a água morna que ferve sem que você perceba, porque assim funciona o costume. Ninguém se acostuma com a dor de uma vez. Você se acostuma pouco a pouco. Um dia dói muito e você chora. No dia seguinte dói igual, mas você já não chora tanto. Depois dói e você diz: é normal. E um dia, sem perceber, você já não pergunta por quê. Já não sonha esse, já não se imagina diferente. Você se torna morno, não frio, que ao menos reconhece que algo está errado, não quente, que ao menos se move com paixão. Morno, e a mornidão é um estado extremamente perigoso da alma. Escute o que Deus diz em Apocalipse 3:15-16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Essa passagem não fala apenas de fé religiosa, ela também fala da vida. A mornidão é quando você já não está desesperado por Deus, mas também não está caminhando com Ele. Quando já não está lutando para se curar, mas também não está descansando, de verdade. Quando você já não afunda, mas também não floresce. É aquele ponto em que você se acostuma com o medíocre, com o mínimo, com o que dá para levar. E é aí que tudo começa a se deteriorar sem barulho. Porque a alma morna não sente urgência, não sente fome, não sente necessidade, apenas se adapta. E o que se adapta demais, encolhe. Aqui entra o grito de amor de Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, não diz esforce-se primeiro, diz desperta. Porque há pessoas que não estão mortas por fora, mas por dentro estão dormindo. Funcionam, trabalham, respondem mensagens, às vezes sorriem, mas o espírito está em modo sobrevivência. E Cristo não veio tornar você eficiente na sobrevivência. Cristo veio iluminar você, veio devolver vida, veio despertar você no meio da sua noite. E vou dizer isso com uma metáfora forte, porque você precisa ouvi-la. A rã na água morna. Se você a coloca em água fervendo, ela salta imediatamente. Mas se a coloca em água morna e aumenta a temperatura pouco a pouco, a rã permanece ali. Ela se acomoda, não percebe o perigo. E quando finalmente quer saltar, já não tem forças. Assim acontece com o sofrimento normalizado. Ele não destruiu você de uma vez. Foi desgastando aos poucos. Foi tirando sua vontade, sua fé, sua identidade, sua fome. E um dia, sem perceber, você estava vivendo em um lugar que nunca teria aceitado no começo. Por isso hoje Deus não fala suavemente. Hoje Deus sacode você com amor. A água está fervendo.
Saia agora, não amanhã, não quando se sentir melhor. Agora, faça um inventário honesto, sem desculpas e sem drama, apenas com verdade. Que coisas dolorosas você normalizou? Que tipo de tratamento você aceita? Que solidão você se resignou a carregar? Que pecado tolerável prometeu abandonar depois? Que tristeza você já chama de minha personalidade? Que cansaço você já chama de minha vida? Diga, escreva, porque aquilo que você nomeia pode confrontar, e aquilo que você confronta com Deus pode ser quebrado. Hoje Deus diz a você, desperte. Eu não criei você para se adaptar à dor. Eu criei você para viver na minha plenitude. Esse lugar onde você está não é o seu lar. Essa resignação que você sente não é paz, é derrota disfarçada. Eu não preservei você com vida para que se acostumasse a sobreviver. Eu preservei você para que viva. E se tiver que começar com um passo pequeno, comece. Se tiver que pedir ajuda, peça. Se tiver que chorar novamente, chore. Mas não chame de normal aquilo que está matando você por dentro. O que você normaliza destrói você. O que você confronta liberta você. E talvez agora, justamente agora, você sinta outra ferida. Onde está Deus em tudo isso? Se Ele estivesse perto, por que permitir tanto? Essa pergunta não condena você. Essa pergunta abre uma porta. Porque o que você vai descobrir agora mudará para sempre a forma como você entende a presença de Deus. Na dor. No Número 9. Deus fala no meio do seu desastre, não depois. Onde estás, Deus? Se alguma vez essas palavras ficaram presas na sua garganta ou saíram em silêncio enquanto você olhava para o teto, você não é o primeiro. Há dores que apertam tanto que parecem empurrar Deus para fora do quarto. E nesses momentos, o coração começa a tirar conclusões. Ele me abandonou, não se importa comigo. Se ele estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Mas escute isto com ternura. Sentir que Deus está longe não é pecado. É uma experiência humana quando a dor faz barulho, quando a perda deixa você sem ar, quando o caos não dá trégua. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode dizer é a mais honesta. Senhor, eu não te sinto. Você procura Deus no silêncio perfeito. Mas Ele procura você no barulho do seu desastre. Você espera que Ele fale quando tudo se acalmar. Mas muitas vezes Ele fala para que tudo se acalme. Você pensa, quando eu sarar? Quando eu me organizar? Quando eu me recuperar? Aí eu me aproximo de Deus e Deus responde, não, filho. Eu me aproximo de você agora porque a sua ferida não é uma barreira para mim, é uma porta. Deus não é um visitante elegante que só entra quando a casa está limpa. Deus é Pai. E um pai entra mesmo quando há escombros, fumaça e lágrimas. Por isso o Salmo 34:18 é uma virada de luz no meio do vale. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não diz que Ele está perto dos fortes. Não diz que está perto dos que já resolveram tudo. Diz quebrantados. Contritos, aqueles que já não podem fingir, aqueles que ficaram sem forças. Isso significa que o lugar onde você sente vergonha por estar quebrado é o lugar onde Deus diz, estou mais perto. Há pessoas que pensam que a dor afasta Deus, mas a Bíblia mostra o contrário. A dor atrai a sua proximidade, como um imã que puxa a compaixão do céu. Olhe para Agar. Era uma mulher rejeitada, sozinha, no deserto, sem um futuro visível. Não estava em um templo, não estava bem. Estava fugindo, estava ferida, estava confusa. E justamente ali, no lugar onde ninguém a procurava, Deus a encontrou. Gênesis 16:13 diz que ela chamou o Senhor de Tu és Deus que vê. Isso é poderoso. Ela não o chamou de Deus que exige, Deus que castiga, Deus que se afasta. Chamou-o de Deus que vê.
Porque no momento em que se sentiu invisível para o mundo, descobriu que não era invisível para o céu. E hoje, Deus repete isso a você com a mesma autoridade. Eu vejo você. Agora, neste desastre, nesta noite, nesta desordem, neste quarto onde você sente que a vida caiu sobre você. Deixe-me mostrar isso com uma imagem que a sua alma possa tocar. Depois de um terremoto, os socorristas não esperam que os feridos saiam caminhando. Eles entram no pó, metem-se entre o ferro retorcido, removem pedras com as mãos. Não perguntam primeiro se o ferido mereceu. Não exigem que o ferido se limpe antes de ajudá-lo. Eles simplesmente entram. E se ouvem um suspiro, se ouvem um gemido, se ouvem um leve golpe, se emocionam porque isso significa vida. Deus é assim. Ele não espera que você saia dos escombros. Ele entra nos seus escombros. E se hoje você pode ouvir estas palavras, se algo dentro de você ainda responde, mesmo que seja com um suspiro, é porque Deus já está aí procurando no meio do pó aquilo que a dor quis enterrar. Talvez você diga, mas eu não ouço nada. E eu entendo. Há dias em que a voz de Deus não soa como um trovão, soa como um fio. Não chega como um grito, chega como uma insistência suave que não deixa você desistir. Às vezes a voz dele é uma frase que sustenta você sem explicação. Às vezes a voz dele é uma porta que se abre no momento certo. Às vezes a voz dele é esta mensagem chegando à sua vida como água em terra seca, porque Deus fala no meio do desastre, não depois. Ele fala quando você está tremendo, não quando já está firme. Ele fala quando você está confuso, não quando já entendeu tudo. Por isso hoje não espere condições perfeitas para falar com Ele. Fale com Ele, agora, sujo, quebrado, cansado, irritado, confuso. Diga, Senhor, aqui estou, eu não te sinto, mas preciso de Ti. E fique um momento em silêncio, não para produzir uma emoção, mas para dar espaço à sua presença. A presença de Deus não depende da sua limpeza emocional, depende da sua fidelidade eterna. Ele está perto do quebrantado, não porque você mereça, mas porque esse é o coração dele. Hoje Deus diz a você, eu não fui embora, nunca fui. Quando você sentiu que o céu estava fechado, eu estava mais perto de você do que a sua própria respiração. Eu sou o Deus que vê na escuridão. E o que você está ouvindo agora não é coincidência. É a minha voz entrando nos seus escombros para dizer, estou aqui, sempre estive. E se Deus está aqui com você neste desastre, então você precisa saber algo sobre o que vem depois. Porque a sua história tem páginas que você nem imagina. E o próximo que ele fará com você não será pequeno. Número 10. Os capítulos que Deus já escreveu e você ainda não leu. Deixe-me perguntar algo com calma. O que existe nas páginas que você ainda não leu? Porque você está olhando para a sua vida a partir do capítulo mais duro, da cena mais escura, do ponto onde a história parece injusta, e a sua mente cansada conclui, aqui termina tudo. Mas Deus não escreve finais no capítulo da dor. Deus escreve redenção. Deus escreve viradas. Deus escreve luz. E mesmo que agora você não veja, há capítulos que já estão escritos com o seu nome e você ainda não os leu. 1 Coríntios 2:9 diz algo que é uma promessa sólida. Coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Escute o que isso significa. O que vem não é apenas um pouco melhor do que o que você está vivendo. É tão diferente, tão inesperado, tão fora dos seus cálculos, que a sua mente nem consegue imaginar. A limitação não está em Deus. A limitação está na sua imaginação ferida. A sua dor treinou você para esperar o pior. O seu trauma ensinou você a pensar pequeno, para não se decepcionar.
Mas Deus não trabalha dentro dos limites do seu medo. Deus não precisa da sua capacidade de sonhar para cumprir aquilo que já preparou. Você só precisa continuar caminhando para chegar a essa página. E eu sei que é aqui que o seu coração responde, mas eu não consigo acreditar. Eu entendo. Sei que é difícil acreditar em um futuro bom quando o presente é tão pesado. Quando você se levanta e a alma parece feita de chumbo. Quando olha para frente e vê apenas mais do mesmo. Quando a palavra esperança parece um conceito que funciona para os outros, mas não para você. Mas escute isto com compaixão. O fato de você não conseguir ver o que é bom não significa que isso não exista. Significa que você ainda não chegou a essa página. Significa que está parado em um corredor escuro e, como não vê a saída, assume que não há saída. Mas existem portas que não podem ser vistas de onde você está. Existem viradas que não podem ser entendidas no meio do caos. Por isso, há um paradoxo que está roubando a sua vida. Você está declarando que a sua história é ruim sem ter lido o final. Está julgando todo o livro pelo pior capítulo. E nenhum bom autor termina a história no ponto mais triste. A dor costuma ser o clímax, não o desfecho. O capítulo em que você perde forças não é o capítulo em que perde o seu destino. É o capítulo em que Deus começa a mostrar do que é feita a sua fidelidade. Pense assim. Imagine alguém lendo um romance. Essa pessoa chega ao capítulo em que o protagonista perde tudo, onde parece que a história se quebrou, onde a injustiça vence. Então fecha o livro com raiva e diz: que história horrível! Mas se tivesse lido apenas mais 2 capítulos, teria descoberto a redenção, o reencontro, a vitória inesperada, a porta que se abriu quando tudo parecia fechado. Você está tentando fechar o livro da sua vida justamente no capítulo triste. E Deus diz a você: continue lendo, continue caminhando. Não feche o livro na noite, porque o autor ainda não terminou. E o Salmo 126:5 mostra o método de Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto lança a semente preciosa, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Veja o detalhe, não diz aquele que semeou já estando feliz. Diz que semeou com lágrimas. Deus não pede que você não chore, Ele pede que você não pare. Há pessoas que pensam que as lágrimas são sinal de derrota, mas no reino, as lágrimas podem ser água de semeadura. Você está semeando mesmo quando dói. Está caminhando mesmo quando não entende. Está sobrevivendo mesmo quando sente que não consegue. E Deus diz: haverá colheita, haverá retorno com alegria, não porque você seja forte, mas porque Ele é fiel. Então hoje faça um compromisso pequeno, mas poderoso. Escreva em uma folha, com a sua própria mão, como se estivesse assinando um pacto com a verdade. Minha história não terminou. As melhores páginas eu ainda não li. Coloque essa folha ao lado da sua cama. Que seja a primeira coisa que os seus olhos vejam quando você acordar e a última quando se deitar. Porque a sua mente vai tentar voltar ao capítulo escuro repetidas vezes. E você precisa lembrá-la de quem escreve este livro. Hoje Deus diz a você: eu sou o autor da sua história. E digo isso com toda a autoridade da minha palavra. O capítulo que fez você chorar não é o último. Existem páginas escritas com o seu nome que contêm surpresas que a sua mente ainda não conseguiu imaginar. Restauração que você não buscou. Alegria que você não esperava. Portas que eu já abri enquanto você dormia. Não feche o livro, vire a página. Caminhe, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com lágrimas, porque o autor ainda não terminou. E há algo mais que você precisa entender: o seu levantar não é apenas para você. Há olhos que estão olhando para você. Há corações que dependem do seu exemplo. A sua paralisia afeta mais vidas do que você imagina. E é isso que vamos ver agora.
Número 11. Seus filhos, sua família, seu entorno precisam que você se levante. Há noites em que você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que está diante de você. Não porque tenha se tornado mau, mas porque se tornou cansado. Porque a dor foi apagando você em camadas, como se cada golpe tirasse um pouco da sua cor. E o que mais pesa não é apenas o que você sente por dentro, mas o que imagina que aqueles que o amam estão vendo por fora. Seus filhos, seu cônjuge, sua família. Eles não entendem suas batalhas internas, mas percebem sua ausência emocional. Sentem quando você está ali fisicamente, mais longe por dentro. E essa consciência parte o seu coração, porque você gostaria de dar a eles o melhor, mas se sente preso na versão mais ferida de si mesmo. Muitos de nós dizemos: quando eu estiver bem, serei exemplo, como se o exemplo só existisse quando tudo parece perfeito. Mas o exemplo mais poderoso não é o do pai impecável que nunca se quebra. O exemplo mais poderoso é o do pai que caiu e se levantou. Seus filhos não precisam de um herói sem defeitos. Precisam ver alguém real, alguém que chora, alguém que luta, alguém que erra. E mesmo assim decide ficar de pé com a ajuda de Deus, porque a mensagem que os marcará não será: meu pai nunca sofreu, mas meu pai sofreu e não desistiu. A graça se torna herança quando é vista em movimento. Pense nisso como um farol. Um farol não existe para admirar a si mesmo. Ele não brilha para sua própria satisfação. Ele brilha para guiar os navios que navegam na escuridão. Quando um farol se apaga, os navios não têm culpa, mas perdem a direção. E às vezes sua casa se sente assim. Pessoas navegando com perguntas, com medos, com lutas silenciosas. E você apagado por dentro, como se já não tivesse luz para oferecer. Mas Deus não pede que você seja um sol perfeito. Ele pede que você volte a acender, mesmo que seja uma chama pequena, porque até uma chama pequena na noite pode salvar rotas inteiras. Deuteronômio 6:6-7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Há uma frase ali que parece pequena, mas é profética. Quando te levantares. Deus assume que haverá dias em que você cairá. Deus não ignora a sua humanidade, mas Deus dá uma instrução para o momento de se levantar, para o momento de voltar, para o momento de recomeçar. A fé é transmitida vivendo, não apenas falando. E para viver você precisa estar de pé, não com arrogância, mas com obediência, não com perfeição, mas com direção. E o Salmo 78:4 acrescenta outra camada: não as encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe o que isso significa na sua situação? Que a sua história não é apenas sua. A sua história pode se tornar um relato que resgata. O seu processo pode se tornar um testemunho que protege. O seu levantar pode ser a linguagem que seu filho usará quando enfrentar sua própria tempestade. Porque um dia ele também enfrentará um golpe. Um dia ela também sentirá medo. E nesse dia não lembrarão apenas do que você disse, lembrarão do que viram, lembrarão que havia escuridão e mesmo assim você buscou a Deus. Lembrarão que você estava cansado e mesmo assim caminhou. Lembrarão que doía e mesmo assim você não se entregou ao chão. Por isso hoje a aplicação não é um discurso longo. Hoje é uma decisão com voz. Olhe nos olhos de alguém que ama você e diga: mesmo que seja com um fio de força, vou me levantar. Não sei como, mas com Deus eu vou. Essa frase parece pequena, mas é uma porta, é um pacto. É quebrar o feitiço do silêncio. Porque quando a dor isola você, a família começa a viver de suposições. E Deus quer quebrar essas suposições com um sinal. O farol está voltando a acender. Escute, quando você se levanta, levantam-se também os que olham para você.
O seu levantar é herança viva, é cobertura emocional, é direção espiritual, é permissão para que outros também curem sem culpa. Seus filhos não precisam de um pai perfeito, precisam de um pai que se levante. Sua família não precisa que você tenha todas as respostas, precisa ver você buscar a Deus. A sua recuperação não é só sua, é um legado para aqueles que estão ao seu redor. Hoje Deus diz em um sussurro que pesa como eternidade: não faça isso apenas por você. Faça pelos olhos que olham para você com esperança. Mesmo quando você não a vê, o seu levantar será o sermão mais poderoso que você já pregou. E agora talvez você pense: tudo bem, mas por onde começo? Há tanta coisa para mudar que nem sei qual passo dar primeiro. Fique tranquilo, o que você precisa é muito menor do que imagina. Não é mero dose. O primeiro passo não precisa ser grande, só precisa ser. Há uma pressão silenciosa que esmaga você quando decide se levantar. A pressão de fazer tudo de uma vez. Como se, para demonstrar que você está melhor, tivesse que mudar toda a sua vida em um único dia. E essa expectativa, que parece motivação, na verdade é uma armadilha. Porque quando você sente que aquilo que precisa reconstruir é enorme, sua alma paralisa ainda mais. Você diz a si mesmo: se não posso fazer perfeito, melhor nem começar. E assim, o medo se disfarça de prudência, a dúvida se disfarça de realismo, e o estancamento se disfarça de paciência. Mas hoje, Deus corta esse ciclo com uma verdade simples. O primeiro passo não precisa ser grande, só precisa ser. O mundo celebra transformações explosivas, os antes e depois dramáticos, histórias que soam como fogos de artifício. Mas Deus trabalha com sementes. Deus trabalha com começos pequenos. Deus trabalha com um microscópico que ninguém aplaude, mas que o céu registra. O pequeno não é insignificante. O pequeno é o código genético do grande. Se Deus faz nascer uma árvore a partir de uma semente, por que você exige de si mesmo nascer como uma floresta de um dia para o outro? Por isso, Zacarias 4:10 traz uma frase que cura a mente. Porque os que desprezaram o dia das coisas pequenas se alegrarão. Há dias que parecem pouca coisa, mas são sagrados. Há passos que parecem nada, mas são obediência. Mateus 14:29 diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andava sobre as águas para ir até Jesus. Pedro não saltou como um super-herói. Pedro não correu sobre a água como se fosse fácil. Pedro colocou um pé, depois o outro. Um passo, e esse passo, tão pequeno e tão trêmulo, separou o natural do sobrenatural. Jesus não disse corra, não pediu um desempenho espetacular. Ele disse: vem. Um passo de obediência é mais poderoso do que 1000 planos perfeitos que nunca são executados. Deus não pede que você corra uma maratona amanhã. Deus pede que você mova um pé hoje. Não se sinta mal se o seu primeiro passo for tão pequeno que ninguém o perceba. Deus percebe. Se o seu primeiro passo for abrir os olhos amanhã e dizer: Deus, hoje eu escolho tentar. Isso já é mais do que você fez ontem. Se o seu primeiro passo for sentar por um momento, sem fugir dos seus pensamentos, e dizer: Senhor, aqui estou, mesmo estando quebrado, isso já é a vida voltando. Há vitórias que não fazem barulho, mas quebram correntes. Há avanços que não aparecem em fotos, mas são sentidos no espírito. Imagine uma grande represa contendo água por anos. Essa represa nem sempre se rompe com uma explosão. Muitas vezes, ela se rompe com uma rachadura minúscula. Primeiro, uma gota, depois um fio, depois um jorro, até que, um dia, a estrutura cede e tudo que estava contido se libera com força imparável. O seu primeiro passo pequeno é essa rachadura. Parece nada, mas é o início de uma avalanche de restauração.
O que hoje você faz em secreto, amanhã será o que sustentará a sua vida em público. O que hoje você começa com medo, amanhã será o seu testemunho de liberdade. Então hoje não vou pedir uma lista interminável de coisas. Hoje vou pedir apenas uma micro-obediência, uma única ação tão pequena que sua mente não consiga discuti-la. Talvez seja orar ao despertar por 60 segundos e dizer: Deus, hoje escolho viver. Talvez seja escrever em um papel, com sua própria letra, minha história não terminou, e colocá-lo onde seus olhos o vejam quando a tristeza quiser convencer você do contrário. Talvez seja caminhar 5 minutos fora de casa, apenas para lembrar ao seu corpo que ainda existe céu, ar e caminho. Talvez seja ligar para alguém de quem você se afastou e dizer: não estou no meu melhor momento, mas quero recomeçar. Não importa qual você escolha. O que importa é que seja hoje, porque o menor passo é o que quebra a inércia de anos. Não espere um grande momento para obedecer. A direção pesa mais do que a velocidade. O tamanho pesa menos do que a decisão. Hoje, Deus diz em um sussurro de graça: não me importa o tamanho do seu passo. Importa a direção. Um passo em minha direção, por menor que seja, ativa todo o meu céu a seu favor. Não despreze o pequeno. O pequeno em minhas mãos se transforma em milagre. Você apenas deu passo. Deus cuida da água. Deus cuida daquilo que você não pode controlar. E enquanto você dá esse primeiro passo, quero que saiba algo bonito. A vida não deixou de ser boa enquanto você sofria. As misericórdias de Deus continuaram chegando a cada manhã, mesmo quando você não tinha forças para percebê-las. Lamentações 3:22-23 diz assim, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O que aconteceu foi que a dor fechou seus olhos. Mas se hoje você se atrever a abri-los, ainda que um pouco, começará a haver pequenos sinais, e esses pequenos sinais serão o começo do seu retorno. Número 13. A vida não espera você estar pronto para continuar sendo boa. Há uma mentira muito sutil que a dor ensina quando se torna rotina. Ela diz: a vida parou. E como você se sente parado por dentro, começa a acreditar que lá fora tudo também congelou. Mas não. A vida continuou se movendo. Os dias continuaram chegando. As manhãs continuaram nascendo. E o mais forte de tudo é isto: a vida continuou sendo boa, mesmo quando você não se sentia pronto para vê-la. Não porque a sua dor seja pequena, não porque a sua ferida seja imaginária, mas porque a bondade de Deus não depende do seu estado emocional. A bondade de Deus é um rio que não para de correr porque você se sentou na margem para chorar. Lamentações 3:22-23 diz: pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se a cada manhã. Não quando a tristeza passar, não quando você tiver forças, não quando voltar a sorrir. A cada manhã, isso inclui a manhã depois da sua pior noite. Isso inclui a manhã do dia em que você pensou: não aguento mais. Isso inclui o amanhecer da sua confusão, o amanhecer do seu vazio, o amanhecer em que você apenas sobreviveu. Deus não pausou suas misericórdias enquanto você sofria. Elas chegaram pontualmente como sempre. O problema não era a ausência de Deus, era que você estava com os olhos fechados e as mãos ocupadas segurando o peso da dor. E eu não culpo você por isso. Há dores que não tiram apenas a alegria, tiram a capacidade de perceber. Você se torna funcional por fora, mas por dentro está como entorpecido. O riso de uma criança passa ao seu lado e não entra. Uma mensagem bonita não toca você. Um abraço parece distante. O café da manhã já não tem sabor. O céu pode estar lindo e mesmo assim você não o vê. Mas escute isto com calma. O fato de você não ter sentido não significa que não estivesse ali.
A bondade de Deus não deixou de existir porque você não podia percebê-la. Ela apenas se tornou invisível para uma mente cansada, para um coração esgotado, para um espírito que já está há muito tempo resistindo. Salmo 118, 24 declara: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes lemos isso e pensamos que é uma ordem impossível, como se Deus dissesse sorria quando você está quebrado. Mas não é uma exigência fria, é uma porta. É Deus dizendo: hoje também fiz um dia para você. Hoje também há algo que pertence a você. Hoje também há uma centelha de vida que posso acender. Porque o inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Basta convencê-lo de que não há mais nada bom esperando por você. Basta fazê-lo acreditar que viver é apenas suportar. E é exatamente isso que Deus quer quebrar. Essa desesperança aprendida que rouba os detalhes, que rouba o simples, que rouba a gratidão. A vida continua oferecendo presentes enquanto você continua revisando as contas do que perdeu. Você está preso contando o que se foi e o céu continua enviando misericórdias frescas. Você olha para a ferida e Deus continua dando respiração, teto, alimento, uma ligação, uma oportunidade, um raio de sol, uma canção que toca seu coração por alguns segundos. Um momento de calma que aparece sem aviso. E não, isso não apaga o que você perdeu, mas lembra que a sua história não terminou. Porque se Deus lhe dá pão hoje, é porque ainda há caminho. Se Deus lhe dá um amanhecer, é porque ainda há páginas. Imagine isto como uma cena. Deus preparou uma mesa em sua honra. Uma mesa com o seu nome. A sua cadeira está esperando. Os pratos estão quentes. O aroma da comida enche o salão. Há pão, há água, há vinho, há abraço, há futuro. Mas você está no quarto, ao lado com a porta fechada, chorando no chão. E o triste não é que a mesa não exista. A mesa está posta. O triste é que a dor convenceu você de que já não merece sentar-se, de que já não é para você, de que chegou tarde. Mas o banquete não desapareceu. A cadeira não foi ocupada por outro. O que Deus preparou para você continua ali. Você só precisa levantar-se, abrir a porta e sentar-se. A sua resposta hoje não precisa ser perfeita. Precisa ser honesta. Saia nem que seja por um momento. Olhe para o céu. Respire fundo. Procure uma coisa pequena que seja bonita e que você não tinha notado. Pode ser uma nuvem, uma folha se movendo com o vento, o som de uma moto ao longe, um sorriso na rua, a luz entrando pela janela. E quando encontrá-la, agradeça em voz alta. Não porque a sua dor seja pouca coisa, mas porque você está treinando seus olhos a reconhecer que Deus continua ativo. Você está recuperando o hábito de receber. Hoje Deus diz que a cada manhã enviou misericórdias frescas para você. A cada entardecer pintou novas cores para você. Cada brisa que você sentiu no rosto foi um carinho silencioso. Deus não deixou de ser bom enquanto você deixou de olhar. Mas hoje Ele pede que você abra os olhos. Há uma mesa posta esperando por você. Ele é o anfitrião. E você, mesmo com suas feridas, continua sendo o convidado de honra. Deus não deixou de ser bom. Você estava sobrevivendo com os olhos fechados. E isso é compreensível. Mas agora vem a virada. Se você voltar a olhar, se voltar a receber, se voltar a abrir a porta, descobrirá que a vida ainda tinha beleza guardada para você, mesmo no meio do capítulo mais doloroso. E isso nos leva a algo profundamente humano que precisamos falar com honestidade: as suas lágrimas e o que Deus faz com elas. No Emero 14, permita-se chorar, mas não permita que o coro defina você. Suas lágrimas não são fraqueza, são evidência, são a prova de que o seu coração não se tornou de pedra, de que o que você viveu importou, de que o que você perdeu tinha peso real. Há pessoas que se endurecem para não sentir, mas você sentiu e isso dói, sim, mas também fala de vida.
Deus criou as lágrimas como uma linguagem da alma. Às vezes são limpeza, às vezes são desabafo, às vezes são oração quando já não saem palavras. Chorar cura. Chorar libera pressão interna. Chorar reorganiza o que se quebrou. Mas escute-me com carinho e com firmeza. Viver chorando adoece. Há um ponto em que o choro deixa de ser remédio e se torna um quarto. E Deus não quer que você viva preso ali. Salmo 35 diz como um abraço, porque um momento será a sua ira, mas o seu favor dura toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela noite durará o choro. Isso significa que sim, há noites, há temporadas escuras, há etapas em que tudo o que você pode fazer é resistir e chorar. Deus não se escandaliza com isso, mas também diz: pela manhã vem a alegria. E ele não diz isso como uma frase bonita para decorar a sua dor. Ele diz como um limiar, como um limite sagrado, como uma linha que lembra que a noite não é a sua identidade. A noite é uma estação, e as estações mudam mesmo quando você sente que o tempo parou. Olhe para o exemplo de Jesus, porque aqui está a chave. Jesus não foi um homem de emoções apagadas. Foi o homem mais pleno que já pisou na terra. E em João 11, quando chega ao túmulo de Lázaro, ele não finge ser forte, não se faz indiferente, não diz não choro porque tenho fé. Não, Jesus chorou. João 11:35 diz com uma simplicidade que toca o coração. Jesus chorou. Suas lágrimas eram santas, eram humanas, eram reais. Mas observe o que vem depois, porque aí está o segredo da sua cura. As lágrimas não o detiveram, as lágrimas não o definiram, as lágrimas não cancelaram sua autoridade. Jesus chorou e depois agiu. João 11:43 diz que ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Percebe? Chorou e ordenou. Chorou e caminhou. Chorou e liberou vida. Isso ensina algo que você precisa hoje. Chorar e agir não são inimigos. Você pode ter lágrimas nos olhos e força nas mãos ao mesmo tempo. Você precisava chorar para curar, mas precisa parar de chorar para terminar de curar. Porque o choro tem um propósito, e quando cumpre seu propósito, Deus começa a chamar você para outra coisa. O luto saudável limpa, permite reconhecer a perda, permite nomear a dor. Mas o luto destrutivo amarra. Faz você repetir o mesmo capítulo como se fosse o único capítulo. Rouba sua visão, rouba seu desejo, rouba sua identidade. E sem perceber, você já não diz, estou ferido, mas eu sou a minha ferida. E é aí que Deus diz, não, filho, filha, a sua história não terminou naquele desmoronamento. Imagine a sua alma como um céu. A chuva é necessária. A chuva limpa o ar, umedece a terra, alimenta as sementes que estavam secas. Sinta essa chuva, as gotas no rosto, o som no telhado, o cheiro de terra molhada. Esse choro foi bom. Foi a chuva que o seu interior precisava para não se tornar deserto. Mas uma chuva eterna destrói, inunda, arrasa, transforma o que deveria nutrir em algo que afoga. O seu choro foi a chuva necessária, mas Deus não o desenhou para viver em inundação. Ele quer que o céu se abra, quer que o sol volte, quer que apareça o arco-íris que só se vê quando a tempestade começa a ceder. Talvez hoje você esteja nesse limiar. Esse ponto em que já chorou muito, em que o seu corpo está cansado, em que a sua alma está saturada, e mesmo assim você tem medo de soltar o choro porque pensa, se eu parar de chorar, é como se não me importasse. Mas não, parar de chorar não é esquecer, parar de chorar é honrar de outra maneira, é dizer, isso doeu, sim, isso me marcou, sim, mas não vai me governar. E isso não é traição, isso é cura, isso é obediência, isso é vida.
Faça a si mesmo uma pergunta com honestidade, sem se condenar. Estou na chuva necessária ou na inundação destrutiva? Se você está na inundação, diga a Deus algo simples. Senhor, dá-me a graça de secar meus olhos e mover meus pés. Porque às vezes o que você mais precisa não é uma explicação. É força para caminhar. E caminhar não significa que você já está perfeito. Caminhar significa que você não desistiu. Caminhar significa que a dor não o tem como refém. Hoje Deus diz que viu cada lágrima que você derramou. Ele recolheu todas. Nenhuma se perdeu. Nenhuma foi inútil. Mas hoje, com o amor de um pai que não deixa você dormir no chão para sempre, ele diz: já é amanhã. O choro cumpriu sua obra. Agora vem a alegria. Não a alegria sem memória, não a alegria falsa, não a alegria que nega o que foi vivido, mas a alegria de quem chorou tudo o que precisava chorar e agora pode olhar para frente com olhos limpos. Suas lágrimas limparam o caminho. Agora caminhe por ele. E com esses olhos mais claros, com o coração honesto e com os pés prontos para dar o próximo passo, você precisa ouvir a verdade que sela tudo isso. A vida continua e Deus continua escrevendo. A sua história ainda não terminou. No Número 15, sua história não termina aqui, as melhores páginas ainda estão por vir. Assim diz o Senhor em Jeremias 31, 16, 17. Reprime do choro a tua voz e das lágrimas os teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança também para o teu futuro, diz o Senhor. Escute isso como se Deus estivesse pronunciando sobre a sua vida, aqui e agora, exatamente neste capítulo em que você pensou que tudo havia acabado. Reprime do choro a tua voz, não porque suas lágrimas estejam erradas, não porque Deus esteja repreendendo você por sentir. É porque o choro já fez a sua parte, e agora Deus está marcando um limiar. Como quando um pai se abaixa, segura seu rosto com as duas mãos e diz: pronto, filho, pronta, filha, olhe para mim. Há momentos em que chorar limpa, mas chega o momento em que Deus pede que você levante o olhar, não para negar o que aconteceu, mas para que você não continue vivendo debaixo disso. Porque há recompensa para o teu trabalho. E aqui Deus não está falando de um emprego, Ele está falando da sua resistência. Daquelas noites em que ninguém viu, mas você continuou respirando. Daquelas manhãs em que foi difícil levantar, mas mesmo assim você abriu os olhos. Daqueles dias em que caminhou por dentro com o coração quebrado e ainda assim não deixou que o mundo destruísse você completamente. Isso é trabalho, isso é batalha, isso é esforço. E Deus diz que há recompensa, há resposta, há algo preparado para a sua perseverança. E então vem aquilo que a sua alma precisa como água. Há esperança também para o teu futuro. Não diz, talvez. Não diz vamos ver. Não diz se você se comportar bem. Diz que há. Ponto final. E essa palavra, há, é uma rocha debaixo dos seus pés, quando todo o resto parece areia. Porque se o Deus que não mente disse isso, então o seu futuro não está cancelado. Está em processo. Sua história não terminou, ela estava sendo escrita em silêncio enquanto você pensava que tinha ficado sem tinta. Agora respire e deixe que outra promessa abrace você com autoridade. Apocalipse 21, 4, 5 diz que Deus enxugará toda lágrima, que já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E então a voz do trono declara: eis que faço novas todas as coisas. Isso não é poesia, é a linguagem do autor. Quando Deus diz faço novas, Ele não está maquiando ruínas. Está criando futuro. Não está colando pedaços por fora. Está renovando por dentro. Esse é o tipo de Deus que fala com você hoje, aquele que não apenas consola, mas que reconstrói. E se algo dentro de você se quebrou ao ouvir isso, não resista. Se as lágrimas voltarem, deixe-as vir, mas entenda a virada,
Que essas lágrimas não sejam as últimas de derrota, mas as primeiras de esperança. Porque o que você está recebendo não é motivação humana, não é alguém tentando animar você com frases bonitas. É a palavra de Deus entrando na sua noite para dizer que existe amanhã, que existe futuro, que existem novas páginas, que existe vida, mesmo depois do desastre. Feche os olhos por um momento e sinta esta imagem. Você está de pé em um campo aberto, na madrugada mais fria. Tudo parece parado. Você não ouve nada além do vento. A escuridão é tão densa que faz você pensar que o sol se esqueceu de você. Mas lá no horizonte aparece uma linha fina de luz, apenas um fio dourado. E sem fazer barulho, esse fio começa a crescer. O frio começa a ceder. As cores voltam pouco a pouco e o sol que parecia perdido se levanta com uma força tranquila, firme e inevitável. Essa linha de luz é Deus falando com você. Essa linha de luz é a sua história dizendo: eu ainda continuo. Esse amanhecer não é um desejo, é uma promessa em movimento. Agora escute isto como uma instrução de amor. Levante-se. Sim, literalmente, se puder, não como espetáculo, não como atuação, como um ato profético. Porque às vezes o corpo precisa obedecer primeiro para que a alma o alcance depois. Coloque sua mão sobre o coração e fale, mesmo que sua voz saia tremendo. Diga: minha história não terminou. Hoje eu me levanto. As melhores páginas da minha vida ainda não foram escritas. E Deus segura a caneta. E se você se sentir estranho dizendo isso, lembre-se de que a fé nem sempre se sente forte. Às vezes a fé parece um sussurro, mas um sussurro na direção correta muda tudo. Deus está selando você com uma verdade irrevogável. Eu não fechei o livro. O capítulo da dor foi real, sim. Foi necessário, sim. Ensinou você, quebrou você, refinou você, revelou coisas que você não teria visto de outra maneira. Mas não é o final. As páginas que vêm contêm restauração que você não pediu, portas que você não sabia que existiam, forças que você não imaginava, propósito que estava adormecido. E não porque você seja perfeito, mas porque Ele é fiel. Ele é quem faz novas todas as coisas. Ele é quem declara esperança para o seu futuro. Então hoje, não saia daqui com a mesma sentença sobre a sua vida. Não saia repetindo, já acabou. Não saia dizendo, não vale a pena. O autor da sua história está olhando para você e está dizendo, vire a página. O melhor ainda está por vir. O seu amanhecer já começou. Levante-se, sacuda o pó, seque essas lágrimas e caminhe comigo rumo àquilo que preparei para você antes mesmo de você nascer. Hemos percorreu um caminho longo juntos. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque a sua alma tinha fome de ouvir exatamente isto. Quero que você fique com 3 coisas. Primeira, a sua dor congelou o seu relógio, mas o relógio de Deus nunca parou. Ele continuou trabalhando em silêncio enquanto você lutava para sobreviver. Segunda, a sua identidade não é o que o quebrou, é o que Deus disse sobre você antes que qualquer ferida existisse. Você é dele. Você tem propósito. Você é amado. Terceira, a sua história não terminou. As melhores páginas estão adiante escritas por um autor que jamais abandona uma obra no meio do caminho. Hoje, antes de dormir, faça algo simples, mas poderoso. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga em voz alta: Deus, obrigado por não fechar o meu livro. Hoje eu escolho me levantar. Faça isso mesmo que não sinta. Faça isso mesmo que a sua voz trema. Deus honra a obediência tremendo. No início desta mensagem, você ouviu Jesus dizer, levanta-te. Agora, depois de tudo que você recebeu, essa palavra pesa de forma diferente. Já não é apenas uma ordem. É um convite de um pai que tomou você pela mão e se recusa a deixá-lo no chão.
Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que hoje precise ouvir que a sua história não terminou. Pode ser a palavra que mude o dia dessa pessoa. E se este canal tem sido uma bênção para a sua vida, inscreva-se para que Deus continue falando com você aqui. A vida continua e Deus precisa de você de pé, que o Deus que o sustentou na noite mais escura lhe dê agora força para caminhar em direção ao amanhecer que já preparou para você. Que os seus pés encontrem firmeza, que o seu coração encontre paz e que cada passo que você der seja acompanhado pela sua presença. Em nome de Jesus, levanta-te. A sua história continua. Até breve. E lembre-se, você nunca caminha sozinho.